Mas eu quero dar continuidade, nós vamos falar esse ano inteiro de várias formas, de vários jeitos sobre o nosso tema, né, Samuel? Que está ali, fortalecei-vos no Senhor, no seu forte poder, né, Samuel? Que você fez aquele negocinho que eu pedi. É. E nós vamos trabalhar, porque nós precisamos de fato nos fortalecermos mais no Senhor, porque nós estamos sendo influenciados por muitas coisas. E eu quero ler em Atos, ela começa nessa pegada, por assim dizer, como diz a minha irmã caçula, de receber algo para conseguir permanecer, ser fortalecida. E Jesus disse que haveria necessidade, nós precisaríamos. E eu sei que com o passar do tempo não se fala tanto quanto se falava antes sobre batismo com o Espírito Santo, falava sobre os dons de línguas ou a diversidade de dons que a palavra fala. Não são só 9 dons, como alguns dizem. Se você for ler, você vai perceber que se eu disser que o Espírito Santo tem 9 dons, ele se torna limitado. Tá? E o Espírito Santo de Deus não tem limite, sabe? Tanto é que quando fala de cura, fala sobre dons de cura, fala no plural, não diz quantos. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre isso esse ano. Detalhes sobre essas questões todas a gente vai falar nas terças-feiras, que a gente vai fatiar fino esse assunto. O que a gente quer fazer também é experimentação, é essa coisa de experimentar. E eu queria, para aqueles que esqueceram, tem coisas que a gente precisa rever. E aí eu vou ler alguma coisa aqui, lá em Atos, sobre que isso é fato. Isso não foi para um tempo, isso é para o tempo que estivermos vivos e cremos no Espírito Santo de Deus, cremos em Jesus Cristo. Então, isso é necessário na igreja. A igreja precisa disso para que ela permaneça na fé e na palavra. O Antigo Testamento dizia que onde não havia profecia, o povo se corrompia. Hoje, se não há a presença do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo e o fortalecimento na palavra e no Espírito Santo, aí a igreja se corrompe. A igreja sai da graça, dessa coisa de crer que Deus é de fato. Paulo diz que a pregação é o poder de Deus sendo manifestado. Então, se havia necessidade dos profetas do Antigo Testamento para que o povo não se desviasse, temos a necessidade da manifestação e dos dons para que a gente não se esfrie, para que a gente não se afaste dessa presença do Espírito Santo de Deus em nós, tá? É necessário. Mas para isso tem que ter dedicação, tem que buscar, tem que principalmente crer. Crer que isso é fato, que dom de língua é fato, não é uma brincadeira, não é meninice, é fato, é real. Quem já experimentou e faz tempo que não se dedica a isso, precisa voltar a isso. Tem várias linhas de pensamento que diz que isso cessou, que isso foi só para aquele tempo. Ouvindo o Nicodemos falar sobre isso, que é uma linha mais reformada, ele meio que ficou no meio do muro, que disse, não, mas vocês creem assim. Ele falou, não, veja bem, que não, né? Quem já viu o Nicodemos falar, né, que não, não sou cessionário, que ele, porque não dá para negar. Quando você experimenta o mover do Espírito Santo, você não tem como negar, porque você não pode negar o que você sentiu. Você pode negar uma teoria, você pode negar um pensamento, mas se você sentiu, vou dar um exemplo bem contundente, se você tomou uma martelada no dedinho mindinho que tinha um calo e uma unha encravada, você não tem como negar, porque a dor é real, até a cabeça fica arrepiada, não tem como você negar, você vai negar, fala, não, nunca senti isso não, aí você fala, tu está mentindo. Se você sente, você não nega. Por isso que é necessário você buscar o Espírito Santo de Deus e sentir. Porque se a gente não sentir, a gente fica meio teórico. Mas vamos lá, vamos ler esse texto, vamos ver o que o Espírito Santo consegue colocar aí no seu coração, no seu entendimento acerca disso. Eu vou ler parte do capítulo 1 e vou mencionar alguma coisa, também parte do capítulo 2. Mas vamos lá. Diz que Lucas escrevendo, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, diz assim, ó, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar.
Eu gosto dessa menção dele, de dizer, olha, eu escrevi um livro antes desse. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha só, Jesus ressuscita e fica 40 dias por aqui, dando instruções, estando com os discípulos, orientando, chamando atenção. Tá? Jesus tem essa missão mesmo depois de ressurreto. Diz que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Ele deu uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Haverá uma manifestação, haverá algo maior. Esse batismo, quer dizer, você é envolvido, é batismo, você será totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? É um perdidão no meio do povo, esperando coisas que Deus não prometeu. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E diz, ponto, esse assunto não é problema meu. Tipo, vá resolver isso com Deus. Você quer restauração de governo, é outra história. Eu estou falando do reino dos céus. Estou falando do poder de Deus, estou falando do Espírito Santo. Então, quer falar de política, fala em outro lugar. Mas Jesus diz, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, aí tem a ascensão dele, de Jesus. Mas olha só, ele diz, olha, vocês receberão poder do Espírito Santo quando ele se manifestar em vocês. Aqui a expressão diz descer sobre vocês. Agora, primeira parte aí que é importante, para depois a gente continuar lá na frente. Propósito. Por que que eles precisavam dessa manifestação ou desse revestimento? Essa é a parte mais importante quando alguém quer o Espírito Santo de Deus. Qual é o propósito? Às vezes as pessoas querem o poder de Deus, querem a unção de Deus para se aparecer, ou seja, para que for, para se sentir bem, para a adrenalina subir, aquela coisa toda, e sentir arrepio, calafrio, seja o que for, se sentir levitando, um monte de coisas. Mas a questão aqui mais fundamental é você entender, por qual propósito? Jesus disse para os discípulos o seguinte, falou, olha assim, olha, espera aí, não vai embora não. E disse que ele deu uma ordem, não saia de Jerusalém. Aí tem aquele caso dos 2 perdidos que resolvem ir embora. Lá do caminho de Maús, vamos para casa. E aí ele vai atrás e falou, oxe, vocês têm que ficar lá. Tem que esperar. Eu não disse, porque ali, por que Jesus vai atrás daqueles 2? Porque descumpriram a ordem. A generosidade, o carinho, seja a expressão que tiver acerca de Jesus, Jesus queria que aqueles 2 experimentassem isso. Aí ele tem todo o trabalho de caminhar com eles, falando, você não lembra? Eu vou ensinar para vocês o que foi dito dos profetas acerca de Jesus. Depois eles percebem e voltam. Olha só. Eu vou abrir um parênteses aqui, essa é outra ministração, inclusive eu já falei um pouco sobre ela. Muitas vezes o Senhor, que quando Ele quer que a gente experimente algo, Ele vai atrás. Ele manda recado pelo WhatsApp, pelo Facebook, como você quiser, eu estou inventando história, mas alguma forma Ele usa para te alcançar. Alguém fala contigo, e porque Deus falou assim, ó, volta, amigo, volta aqui, ó. Vamos lembrar de Apocalipse, veja onde você caiu, e reconheça, levanta e volta. Temos que experimentar a manifestação do poder de Deus. Estamos precisando de avivamento. Nós ainda somos saudosistas. Há pouco tempo eu ouvi alguns pastores falando sobre a manifestação que teve na Rua Azusa, lá em 1904, se eu não estou enganado, lá nos Estados Unidos, que foi alguma coisa assim
espetacular. Nada nesses últimos 100 anos for igual, nem o avivamento de Toronto, no Canadá, ou mesmo na Coreia. Foi algo tão intenso quanto foi na Rua Azusa, porque começou com um homem pobre, simples, sentado num caixote de tomate, numa casinha velha, sabe assim, um cidadão negro que tinha sido rejeitado na própria igreja, na faculdade. Ele assistia às aulas de teologia que tinha na igreja do corredor, porque quem podia entrar na sala de aula era só os brancos, então ele ficava do lado de fora. E Deus resolveu usar aquele homem para fazer algo tão extraordinário, tão que nós estamos falando disso mais de 100 anos depois. Propósito de Deus. A unção e a manifestação de Deus tem propósito. Quer ser cheio do Espírito de Deus? Procure saber o propósito. Nós precisamos sermos filhos melhores. A palavra diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Paulo escreve isso aos Romanos. Mas esses chamados filhos maduros, filhos que entendem que o poder de Deus tem um propósito. Tem um propósito. E o propósito não está virado para mim, para o meu ego, para a minha vida humana, simplesmente para me viver bem aqui, tudo bem, não. E aí você fala, pastor, e onde é que está escrito isso? Está aqui, ó, na sequência. Ele fala, por que vocês precisam ser cheios do Espírito? Para ser minhas testemunhas. Está aí o texto. Serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Onde é que eu estou? Nos confins da terra. Não estou em Jerusalém, não estou na Judéia e também não estou em Samaria, no Reino do Norte. Estou aqui, ó, nos confins do mundo. Você está aqui, fora daquilo. Não era só... Por que Jesus fala isso? Ele falou, você não vai ser minhas testemunhas só para os judeus. Ou só para a região aqui da Judéia, onde tem meio mundo. Ou só para a região lá do Reino do Norte, que a capital era Samaria ali, para aquele povo de Israel. Ele falou, não, você vai ser aqui, você vai ser ali, você vai ser acolá. Agora, do outro lado, no fim do mundo, se é que o mundo tem fim, tem gente lá que você também vai ser testemunha. Esse é o propósito, é levar Jesus com esse invólucro do poder de Deus. Porque a manifestação do Espírito Santo de Deus acontece no homem, não é no lugar. É importante a gente entender isso, a gente quer ressaltar isso, a gente quer falar isso. Eu falo assim, eu sei que algumas pessoas falam, eu tive um tempo cristão, evangélico, seja lá o nome que usa, tão morno. Então, se eu estou andando tão devagar, eu acho que está na hora de, então, rodar a manivela. Agora, a culpa é de quem? Nós vamos ver isso, já falamos. A culpa é de quem? O pastor que não está orando por mim, os obreiros. A intercessão está meio fraca, né? Aí eu vou arrumar um culpado. Eu vou falar que é o outro. Eu? Eu não estou aqui para receber. Vim para receber. Queridos, deixa eu falar um negócio que é interessante, a grosso modo. Eu sei que tem centenas de religiões diferentes, em culturas diferentes. A religião propriamente dita, das maiores que existe, a religião que mais está pautada ou construída no pedir é o cristianismo. As outras religiões não têm petições, tem servidão. Todo mundo é servo. As pessoas vão para servir os seus deuses. No cristianismo, principalmente no evangélico protestante, é Deus que é o servo. Inverter o papel. Deus é o servo. Deus tem que me servir. Deus me dá isso, Deus não me deu isso, quando vai me dar, e barará. Aí eu fui tentado, eu vou falar da propaganda do Danoninho me dá. Lembra? Os que riram, lembra? Tem mais de 50 como eu. Eu lembro que lá no Antigo Testamento tem, não vou conseguir lembrar, diz que existe duas filhas, me dá e dá, né? Me dá e dá. Tem uma coisa, acho que o profeta Jeremias ou Ezequiel fala sobre isso, que tem uma pregação do cara lá de Minas, foi Jorge Linhares, tem uma ministração sobre isso. É dá, até, ó, tem duas filhas lá, é dá, só dá. Alguém falou?
Sanguessuga. Dá. Gente, quando eu comecei a observar, eu falei, cara, essa religião ninguém pede nada, aquela não. Você fala, gente, só pede. Eu falei, peraí. E eu fico esperando ser servido. Se você ouvir muitas ministrações de vários segmentos, você vai perceber que Deus, o Senhor, virou o mordomo. Eu recebi Jesus primeiramente como Senhor e meu Salvador. Só que a pregação inverteu isso tanto tempo que a gente já lê invertido. Está escrito que Jesus é Senhor e Salvador. Não. A gente ouviu tanto que ele é Salvador e Senhor que eu quero o benefício primeiro. Depois eu penso no senhorio, de servir, de exercer senhorio sobre mim. Então isso é muito importante. Eu não sou o que é para ser servido. Nós temos um Deus que se manifestou nessa condição de pai e filho, e nos colocou na condição de filho. Aí se tornamos filhos abusivos, que abusa do pai e da mãe, a gente abusa de Deus também. E aí, Deus, não vai dar meu smartphone, não, já botei o meu pedido de oração ali, ó. Eu botei meu pedido de oração. É complicado. Voltemos aqui, por causa que o meu tempo só vai até 6 horas. A questão aqui é, qual é o propósito de, olha só, receberão poder. E essa palavra é uma palavra muito perigosa, muito persuasiva, traiçoeira, que é poder. Nós vemos aí milhares de políticos correndo atrás de poder, centenas de pastores correndo atrás de poder político também, porque querem exercer poder. Isso seduz. Então, quando diz que eu vou receber poder do Espírito Santo, a minha alma, que já é uma alma egóica, cheia de vaidades e desejos complicados, quando isso vem, pode causar muito dano. Porque muitas pessoas se perdem no poder de Deus. A gente vê isso na história do Novo Testamento, você vai caminhando, você chega lá na frente, em Apocalipse mesmo, já tem uma galera ali já corrompida, ou antes, Paulo vai citando esse povo, porque é o poder de Deus sendo usado indevidamente. Muitos querem manipular o Espírito Santo de Deus para os seus fins, para os seus propósitos, para as suas coisas, seja lá o que for. E às vezes a gente não percebe que esse discurso está sendo muito bem construído. E a gente acredita que é de Deus. Querido, o poder de Deus tem um propósito. E o poder de Deus não tem o propósito de você ficar rico. Esse não é o propósito. Você pode até ficar, mas o propósito do poder de Deus não é para isso. Nós, às vezes, não conseguimos sermos testemunhas como deveríamos ser, como Jesus fala em Mateus 5, ser luz do mundo e sal da terra. Às vezes você não consegue, mas consegue se dar a ideia de usar o poder de Deus para alcançar algo material. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vai ser acrescentada. É acréscimo, não é foco, não é primeiro. Agora que eu estou cheio do poder de Deus, eu vou orar para que eu me torne gerente na minha empresa. E o gerente está lá, Deus vai tirar ele de lá, afinal de contas eu fui chamado para ser cabeça, não cauda, agora eu tenho o poder de Deus, Deus me ouve mais e me atende mais. Eu não ouvi misericórdia? Misericórdia, meu amado. Concorda com esse negócio? Não. Misericórdia. E a gente faz isso, quando você menos espera, você está manipulando o poder de Deus para fins que não era. Está fora do propósito. Daqui a pouco está usando para passar por cima do outro, para tomar o lugar do outro, para conseguir posição, ser vice-presidente do ministério, ser pastor, porque afinal de contas eu tenho o poder de... pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi dom. Não está na hora de eu ser ordenado? Aí você fala, existe isso? Não, nesse planeta não. Está cheio. Eu já conheci um pastor que ele foi lá, fez uma faculdade teológica, chegou diante do presidente da igreja, conheço ele até hoje, ele falou, já posso ser ordenado. Ele falou, por quê? Ele falou, aqui é meu certificado.
Ele falou, quem disse que chamado é por certificado? Não, mas eu me formei, ó, aqui, ó. Ele falou, não. Eu ouvi uma coisa, muito tempo atrás, um pastor na televisão falando, você tem o direito de exigir de Deus que atenda tal pedido, porque afinal de contas está escrito. Eu falei, oxi. Exija de Deus o teu direito. Eu falei, direito? Eu falei, achei nada não. A cruz me dá essa graça, favor, sem merecer, não é direito, meu amado. Quais são os meus direitos de ser filho de Deus? Obedecer. Aí o Pai, que é cheio de misericórdia, de compaixão e de amor, dá algo para nós. Falou, toma, filho. Porque ele não tem prazer de ver os seus filhos passarem necessidade ou sofrer. Uma coisa é você chegar para o pai e dizer, pai, eu preciso que me ajude nessa questão. Outra coisa é você chegar e falar, pai ou senhor, como preferir chamar, uma vez que eu sou teu filho, co-herdeiro com Cristo da vida eterna, tenho um nome no livro da vida, tu sabe que tudo que é teu é meu. Então, por favor, atenda esse pedido, porque já está ficando tarde. Aí Deus, se ele for usar a lógica de 1000 anos e um dia é igual, e ele usar essa lógica, ele vai dizer para você, espera um pouquinho. 5 minutos dentro dessa lógica, você consegue calcular quanto tempo pode ser? Se ele falar, espera um minuto. 1 minuto na lógica de um dia e 1000 anos, talvez o tempo é mais do que você imagina. Então, precisamos tomar cuidado quando nós queremos o poder de Deus, sem saber o propósito e deixar que a nossa alma, o nosso desejo e tudo que há dentro de nós assuma essa direção desse querer. Porque nós podemos estar caminhando na direção errada. Amém? Eu vou para o capítulo 2. Eu espero que você entendeu, que eu só queria falar com você aqui só uma coisa. Entenda o propósito, porque você precisa do poder de Deus. Porque você precisa da manifestação do Espírito Santo. Porque você precisa ser revestido. É interessante que a palavra revestido tem na mesma palavra vestido, né? Não significa que é só para as mulheres, tá? Para os homens também. Tem que ser revestido do poder de Deus, porque é dessa forma que você vai resistir o dia mal, como Paulo fala lá aos Efésios sobre a armadura de Deus. Vamos lá, capítulo 2. Agora vai ser uma corrida de sprinter, por causa do tempo. Diz assim, chega no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Tinha uma turma que estava se reunindo nesse tempo, que aí no capítulo 1, versículo 15 diz que era em torno de 120 pessoas. Tá? Não era só os 12. Aí você falou os 12, mas Judas não morreu. Tá, mas lá diz que Matias foi eleito, ou tiraram sorte sobre 2 e caiu para Matias. Os 12 voltaram a ser 12, que ficou como 11 um tempinho. Tá? Então você tinha os 12 apóstolos e mais aqueles 59, que dos 60 foi tirado um, e mais essa galera toda que tinha mulheres. Tinha Maria, mãe de Jesus, tinha a Marta e outras, muitas mulheres no meio de 120, que não era 120 homens. Essa era a igreja que estava se formando, tá? Diz que chegando o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica que acontecia todo ano. O Pentecostes não passou a acontecer depois da manifestação do Espírito Santo. Era uma festa que acontecia todo ano. De repente veio do céu 120 pessoas reunidas. De repente eles começam a ouvir um som. O som parecia um vento muito forte. Olha só, como um som, como um vento. Não foi um sopro que arrepiou o cabelo, não. O som parecia vento. Tá? Diz que era muito forte aquele som. E diz que de repente encheu
toda a casa no qual estavam todos assentados. Começou a se encher, e viram o que parecia língua de fogo, que se separava e pousava sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Significa que não era igual, que não tinha a mesma reação. Nós falamos hoje, inclusive hoje de manhã, com café com os obreiros, sobre assim, não é igual. Começou-se esse mover ali, e um começava a olhar no outro, e viram que tinha algo sobre a cabeça, porque Jesus falou que desceria sobre eles. Disse que naquele momento havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, detalhe, não devotos a Cristo, devotos ao judaísmo. Nas festas, que eram as principais festas judaicas, se reunia em Jerusalém gente de muitos lugares. Diz que estava ali, diz que ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha só, propósito de Deus, de ser testemunha. O Espírito Santo começa a mover, eles começam a falar em línguas de outras pessoas, não falava mais o hebraico, falava em muitas línguas. E como havia pessoas de todos os lugares, eles começaram a ouvir acerca de Deus. A gente vai caminhar nisso. E aí, eu sou baiano, não tenho língua própria, mas se eu fosse árabe, eu ouviria em árabe. No versículo 7 diz assim: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, de nascimento? Partos, é uma região, tá? Medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? E alguns diziam, e zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Está toda essa galera embriagada. Aí você pergunta assim, porventura, encher a cara te dá capacidade de falar inglês, espanhol, grego, né? Senão, o pessoal fala, eu vou tomar um ali que eu preciso falar com o chinês ali. Aí você fala, mas qual é a cachaça que fala eu falar chinês? Qual é a cachaça que fala eu falar árabe? Quem fez o comentário não pensou no assunto. Mas vocês percebem que eles ficaram perplexos em relação ao que estavam ouvindo. Jesus disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber o poder de Deus para ser minha testemunha. E eles começam a falar, aquelas pessoas começam a ouvir as maravilhas de Deus, o propósito de Deus na sua própria língua. E é interessante que essas coisas fizeram com que aquelas pessoas crescem. Falou assim, como é que um galileu... Olha só, tem um parênteses aqui interessante. Lembra de Natanael, que era um discípulo que Jesus... Discípulo não, ele se tornou apóstolo. Jesus o chamou para ser apóstolo. Ele era preconceituoso, ele não gostava da galera da Galileia, que ele repudia Jesus logo no começo. Ele fala, pode vir alguma coisa porventura lá de cima, ele chama da região da Galileia, que é Nazaré, tá ali. Ele falou assim, pode vir boa coisa dali? Agora tem um negócio que Jesus fez, que ele escolheu. Eu não lembro agora se porventura sobrou pelo menos um, talvez só Mateus, que não era galileu. A galera toda de Jesus era da Galileia. Jesus escolhe os rejeitados do sul, os rejeitados de Jerusalém, o que o pessoal não queria no meio. E é interessante que eles falam, dando ênfase a esse preconceito, dizendo, ué, não é tudo galileu? Eles nem chamam de judeus, eles chamam de galileus. Ué, como assim um galileu falando meu idioma? Que coisa absurda é essa?
Onde já se viu hoje, por exemplo, eu sou baiano, eu posso falar de baiano, tenho carteirinha de baiano. Nossa, onde é absurdo, onde já se viu um baiano falando árabe, falando chinês. Você pensou isso? Você falou, ué, não pode, não é? É o que os caras falam. Oxe, o cara é galileu, por que ele está falando árabe? Por que o outro está falando cretense? Por que o outro está falando a língua lá da Panfilha, seja onde for, da Líbia? Porventura é? Aí que é a questão. O poder de Deus na vida daquelas pessoas fizeram que isso acontecesse algo extraordinário. O texto vai dizendo que Pedro pega o gancho e começa a pregar, depois está cheio desse poder. E essa galera toda, que dizia que estavam bêbados, que se questionava de onde aquele povo era, 3.000 se converteu naquele momento. É disso que nós estamos falando. Qual é o propósito do poder de Deus? É alcançar vidas, é transformar pessoas. É ir além do nosso ego, do que nós queremos, de ter uma igreja grande, não importa. O cidadão que eu falo lá da Rua Azusa, coitado, que foi um irmão tremendo que trouxe o avivamento para a igreja e o mundo inteiro fala, e a maioria de nós não lembramos o nome dele, como eu não lembro agora. Mas uma coisa é certa: o poder de Deus pode se manifestar de muitas formas. Não aconteceu na Rua Azusa da mesma forma. E outra coisa, não é preciso, e eu não me lembro, ouvindo muitos pastores, muitos livros de história, que aconteceu a manifestação do Espírito Santo da mesma forma que de Atos. Ah, não, não vai descer. Não, querida, nós não precisamos ver luzinhas sobre a cabeça, sabe? É diferente. Você pode ser, sim, cheio do Espírito Santo de Deus na sua casa, onde você estiver. Já ouvi muitos testemunhos de batismo com o Espírito Santo, de um cidadão que estava num estádio, de repente, ele foi batizado com o Espírito Santo. Gente batizada com o Espírito Santo embaixo do chuveiro, que tem gente que canta e ora tomando banho, de repente, o Espírito Santo de Deus não vai falar, vai lá botar uma roupa, porque eu vou... Não. Quantas vezes Deus diz que Deus descia todo dia lá e chamava Adão? Ele falou assim, e aí falou, vai botar roupa, Adão, porque ele é mãe de Deus. Não, Deus não está preocupado com isso. Então, é importante a gente entender, se eu quero o poder de Deus, qual é o propósito de Deus nisso? Qual é o propósito? O que eu tenho visto nesses 40 anos, 45 anos mais ou menos que eu frequento igreja, é a manipulação do Espírito Santo de Deus, do mundo espiritual, para fins próprios, para conseguir coisas, para conseguir poder humano, para conseguir coisas materiais, tentando manipular Deus, pervertendo o evangelho. Não sei quantas pessoas sobem ao Monte da Luz todo final de semana para pedir algo. Já fomos muito lá, já fui muitas vezes. Todo mundo, bom, todo mundo não. O pessoal de Fortaleza ainda não conhece o Monte da Luz. Mas centenas de pessoas vão lá. Eu já cheguei naquele monte e não tinha lugar para estacionar lá em cima lotado, cada um fazendo a sua petição, cada um fazendo alguma coisa, gente correndo, gente buscando, sabe Deus o quê? A gente procurava um cantinho, orávamos, buscávamos a Deus e ia embora. Tem muita gente lá, gente boa, gente que tem um coração puro, mas muita gente querendo poder. Poder para quê? Eu me lembro de um irmãozinho querido que ia sempre com um avental branco e uma noite ele resolveu correr. Correr no monte, no meio de árvores, não é sábio, não. E aí eu lá orando, de repente eu escutei. O irmão deu de cara com uma árvore, caiu. Falei, misericórdia. Aí você vê, você fala misericórdia, você ri. Né, Gi? Tem que rir primeiro, né? Essa é a filosofia da Gi. Ri, depois ajuda. Mas assim, eu falei, para quê? Aí a gente se perde no propósito, a gente se perde no que é essencial, a gente não se dedica. Querido, se você quer ser testemunha do Senhor, aí você fala, ó, é lícito buscar o poder de Deus. É lícito. Se você quer ser luz do mundo e sal da terra, como Jesus diz em Mateus 5, no Sermão do Monte, é lícito você buscar o poder de Deus. Agora, se você está pensando em qualquer coisa fora, que está ligada ao mundo material, ao poder humano,
não é lícito, não é legítimo buscar o poder de Deus. Porque está fora do propósito. Nós vamos falar um pouco na próxima, eu ia falar isso, mas não deu tempo, sobre a importância do batismo com o Espírito Santo e da sua edificação individual. É fundamental. Às vezes falando, eu estou meio morto, estou meio devagar. Falta, às vezes, esse mover do Espírito Santo de Deus, que se dá por meio do batismo do Espírito Santo e o falar em línguas, que Paulo é claro sobre isso. Nós vamos, como eu disse, às terças-feiras aqui, a gente vai fatiar fino isso, você vai poder perguntar, falar à vontade, na terça-feira. Tá? Se você vier na terça-feira, você pode me perguntar, a gente vai ler isso devagar, a gente vai ler Coríntios agora, fizemos uma prévia terça-feira passada, e aí a gente faz aqui aquela nossa meia-lua, lua inteira, não importa, e fala à vontade. Dá risada, né, Helena? Muita risada. Cadê a Helena? Helena já saiu. A Nara voltou, tá vendo? Nenhuma das duas. Quando eu penso na irmã, ela sai. Você pode ficar em pé, por favor? Eu vou parar aqui, senão eu vou... Se eu começar outra parte, vai ficar muito tarde. E nós temos tempo à vontade. Temos o tempo de hoje. O que não comermos hoje não vai dar para comer amanhã. Terça-feira, querido, se esforce para vir. Faça um propósito com você mesmo, de vir às terças-feiras, de estar na sala de oração, lá a nossa live de oração. Deixa eu fazer um pedido para você. Não coloque a sala de oração no automático. Eu vou abrir a sala de oração enquanto eu faço a comida, enquanto eu boto a roupa para lavar, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço. É um período bem curto, são só meia hora. Ou meia hora. Meia hora já é uma hora, né? Só meia hora. Senta. E dedique aquele tempo para você. A gente traz uma palavrinha rápida, eu vou estar usando, eu até mencionei isso quinta-feira passada, eu vou estar usando o escrito de um pastor, que eu conheci, Samuel Coelho, de umas tirinhas que ele fez para mim ficar ali. Porque eu sei, eu tenho que me vigiar e orar, porque senão eu caio na tentação de estender, né? Então, para mim ficar dentro daquele tempo, eu vou usar aquele método dele. E aí eu quero que você realmente, assim, senta. Se alguém vai estar com você, não senta para conversar com o outro. Se dedique. E você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai achar espaço em você. É parar para ouvir. Não é tentar ouvir enquanto você faz alguma coisa. Tá bom? Eu quero aproveitar o ensejo da oportunidade também para dizer para todos vocês que se dedicaram aí ao programa de leitura bíblica ou ouvir a Bíblia, que já terminou, que está quase terminando, que parou na metade. Não desiste, não. O método eu não gosto, leia um pedaço do antigo, um pedaço novo, eu me atrapalho. Beleza, tranquilo. Vá ler os livros. A Gladys vai propor uma nova forma. Aí você fala assim, mas o livro que eu quero ler é o mais difícil de entender. Então não comece com ele, não. Comece pelo mais fácil. Comece pelos evangelhos. Lê Mateus, Marcos, Lucas e João, aí volta, você lê João, Marcos, Mateus, até você memorizar. Gente, em 1 hora você consegue, no módulo Ouvir a Bíblia, lá no seu aplicativo, a NVI, você consegue ler em 1 hora 3 cartas de Paulo. O Novo Testamento tem 27 escritos, entre o Evangelho, Atos e as cartas, as epístolas. Você consegue ler 3, tá? Se você der uma forçadinha, você jogar as menores ali, Judas, Tito, você lê muito, você ouve muito. Agora, se você resolver botar para rodar, enquanto você martela o bife, aí você não vai ouvir, tá? Aí não dá. A gente tem que aprender a parar e dedicar um pouco mais. Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, deixa Ele tocar na tua vida acerca do que você espera de Deus, o que você quer de Deus. A primeira coisa que nós queremos deve ser desejar o Espírito Santo de Deus agindo em nós intensamente. Mas para isso eu preciso saber como funciona. É aí que nós precisamos de sabedoria, é aí que precisamos de dedicação à palavra, que é dos 4 pilares ali da igreja de Atos 2. Palavra.
e dedicavam-se à palavra. É o primeiro ponto. Depois a oração. Depois o partir do pão. Depois a comunhão. É a palavra. Conhecimento acerca, a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você não ouve a palavra, se você não lê a palavra, você não vai crescer na fé. Por isso precisamos nos fortalecer naquilo que estamos fracos. É a palavra, é a oração. Vamos nos dedicar a isso. E você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai achar um espaço para mover na sua vida. E você vai ser batizado com o Espírito Santo. Se o Senhor ver em você um coração pronto para algum dom, Ele vai te dar. Porque dons é capacidade que recebemos para servir, não para sermos servidos. Dons é para o outro, sempre para o outro. Paulo explica isso no fruto do Espírito. Você dá fruto para outro comer. Você não come do fruto que você produz. Precisamos buscar a Deus mais e mais. Pai, obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por cada pessoa que está aqui, que está em algum momento, em algum tempo, Senhor. E que a Tua graça, a Tua bênção, a revelação, Senhor, do Teu Espírito Santo seja sobre todos. Manifesta, Senhor, poderosamente a Tua unção e o Teu poder sobre as nossas vidas. Que tenhamos um domingo abençoado, Senhor, uma semana abençoada. E nos ajude, Senhor, a entender que precisamos falar contigo todos os dias, nem que seja 1 minuto. Precisamos manter, Senhor, essa comunicação continuamente, Senhor, o tempo todo, porque nós somos dependentes de Ti. Leva os Teus filhos em paz para suas casas, que realmente os seus corações, ó Deus, possam ser tocados, e que essa palavra possa ter caído em terra boa na vida de cada um e possa produzir fruto de 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudi-lo? Agradecer a Ele? Deus abençoe, boa semana.